nome é Jorge Ricardo, sou professor e pesquisador do Inateo, coordeno o projeto de PDI do XGMobile intitulado Omnimetasuperfícies espaço-temporais digitalmente codificadas para comunicações sem fio. No nosso projeto, um dos problemas que atacamos é o anseio de conseguir altas taxas. Com a evolução das redes móveis, umas coisas que buscamos é prover usuários com taxas cada vez mais altas. Para fazer isso, os pesquisadores usamos frequências cada vez mais altas para conseguir maiores larguras de banda. Porém, assim que subimos na frequência, o comprimento da onda é muito mais pequeno. E isso faz com que a onda tenha muita interferência. Tem um caso, por exemplo, de um sinal de 5G na faixa de frequência 28 GB, que está aqui exemplificado, no qual queremos transmitir um sinal de 28 GB desde uma torre que está atrás de um edifício para um pessoal que está aqui numa cafeteria ao outro lado do prédio. Então, o que acontece? O comprimento de onda que queremos transmitir tem 1 milímetro de largura e atravessar uma parede normalmente requer atravessar 100 milímetros, equivalente a 100 vezes o comprimento de onda, que é uma coisa que essa onda não vai conseguir fazer, porque ela não vai ter que atravessar um muro só, ela vai ter que atravessar vários muros para conseguir chegar na cafeteria. Então, como é que conseguimos transmitir esse sinal dessa antena a esses usuários sem perder o desenvolvimento que conseguimos aqui para prover os usuários com taxas altas? Para isso, a solução é a convergência entre duas partes. Uma é fazer uma antena altamente diretiva, que consiga transmitir o sinal numa posição aqui, onde colocamos uma metasuperfície, e essa metasuperfície o que vai fazer é redirecionar o feixe que chegou em direção ao usuário final. Dessa forma, controlamos a direção de propagação e conseguimos atingir nosso objetivo de prover o usuário com as taxas que queremos sem ter prejuízo por causa da presença do prédio. No caso de antenas altamente diretivas, já conseguimos alguns resultados no ano anterior e agora vou mostrar alguns dos nossos resultados durante o último ano. Esse ano, uma das coisas que fizemos nessa frente foi propor uma metasuperfície microfluídica. Nesse caso, temos uma metasuperfície com uns canais microfluídicos, canais na ordem de micras, tamanhos de micras, que podem ser esvaziados ou preenchidos com um metal líquido. Usando bombinhas, conseguimos preencher ou esvaziar de forma que, com uma programação digital dos canais microfluídicos, podemos controlar a direção do feixe. Isso pode ser feito em transmissão e pode ser feito em reflexão, de forma que consigamos sempre reorientar o feixe na direção do nosso usuário final. No desenvolvimento do projeto também observamos outras frentes nas quais podemos contribuir. Uma delas, por exemplo, é o uso de antenas vestíveis para aplicações que podem ser aplicações biomédicas, para monitoramento de sinais fisiológicos, pode ser para comunicações, retransmissão ou transmissão de sinais usando o corpo humano e algumas outras que podem vir a aparecer. Para isso, desenvolvemos uma antena biocompatível, porque nesse caso aqui as antenas têm que poder ser usadas pelas pessoas sem que gere toxicidade ou irritações na pele. Para isso, fizemos um substrato de gelatina. O substrato de gelatina, a gelatina, todos alguma vez experimentamos a gelatina, sabemos que a gente não tem problemas por comer gelatina, então é uma coisa que é realmente biocompatível, não vai gerar problemas. E esse substrato tem alguns outros componentes estabilizadores que também são biocompatíveis. Sobre esse substrato foram desenvolvidas por serigrafia antenas patch para demonstrar o conceito, e também usamos uma antena feita com folha de alumínio comercial, aquele que a gente compra no supermercado, e isso aqui foi só para validar o conceito, mostrar que o nosso substrato realmente funciona muito bem. Aí realizamos as medidas experimentais, comparamos com as simulações e, como pode ser observado aqui, tanto as medidas experimentais quanto as simulações coincidem bastante bem no caso da antena feita com folha de alumínio e a antena feita por processo de serigrafia. Aqui está uma foto do setup que usamos para fazer medidas, porque também usamos a antena
curvando, porque sabemos que o corpo humano pode ter partes curvas, então fizemos uma parte conformal, umas medidas que também coincidiram bastante bem com as simulações. Outros nossos desenvolvimentos é o caso de uma antena para funcionar na banda UHF. Nesse caso aqui, temos uma antena que mede 1,22 ou 122 centímetros, 1,22 metros de comprimento e 22 centímetros de largura. Toda essa antena que está aqui foi transformada em uma antena feita por serigrafia em uma folha sulfite. Então, esse foi um dos nossos avanços mais recentes, transformar toda essa estrutura que está aqui em cima em uma antena feita em folha sulfite. Já realizamos experimentos, como pode ser observado no vídeo a continuação, no qual conseguimos resultados que estão muito bem, as diferenças em ganho são relativamente pequenas e são aceitáveis, considerando a redução do tamanho e que é uma antena que não é comercial. Como essa folha sulfite com uma caneta aqui é para observar a comparação, que a nossa antena é efetivamente do tamanho de uma folha sulfite. Hola, mi nombre es Faustino Reyes Gómez, yo soy pesquisador postdoctoral aquí en el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, donde a gente está trabajando en el design, simulación e implementación de antenas para telecomunicaciones. Nuestro propósito en este momento es reemplazar aquellas antenas robustas, voluminosas, por soluciones más compactas, como es aquella antena que tenemos aquí a mi izquierda. En este caso, a gente está trabajando con antenas feitas sobre sustratos flexibles, en este caso sustratos de papel. A gente utiliza a técnica de serigrafía para desenvolver elas. A idea es que a partir de simulaciones a gente consigue proyectar antenas que trabajan en un mismo rango de frecuencias de aquellas antenas que son más voluminosas, menos compactas y que son más difíciles de transportar. La idea es que estas antenas trabajen en la misma banda de frecuencias y puedan ser utilizadas principalmente en espacios indoor. Otra característica importante de estas antenas es que a gente está impermeabilizando ellas de un jeito tal que ellas puedan ficar en ambientes también externos y no tengan problemas con el clima, si de pronto llueve, antenas se estraguen, no. Ellas consiguen resistir condiciones climáticas extremas.